Então, irmãos, este texto de Gênesis, capítulo 1, de 24 ao fim, que nós lemos, ele fala dessa etapa da criação dos animais da terra e, na sequência, do homem. E diz a Bíblia aqui que Deus nos criou à sua imagem. A imagem de Deus os criou. Macho e fêmea os criou. E Deus disse para o homem: crescei-vos, multiplicai-vos e enchei a terra e dominai-a. E dominai sobre toda a terra. E aqui neste trecho, não sei se vocês repararam, mas fala que o alimento de todo homem, do homem e de todos os animais era a erva verde e as frutas. Então, neste tempo aqui, em que a terra estava em equilíbrio, não havia a morte dos animais, não havia a escala alimentar, um animal matando o outro para devorar, para comer. O homem não era carnívoro. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. Nós cremos na Bíblia. Nós cremos que a Bíblia é a palavra de Deus. Nós cremos que Deus criou os céus e a terra. O primeiro versículo da Bíblia, capítulo 1 de Gênesis, verso 1, diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. Existem muitos entendimentos sobre esse capítulo 1, né? E no primeiro dia, Deus disse: haja luz. Pessoalmente, eu tenho um entendimento assim, nesse verso 1, no princípio criou Deus os céus e a terra, diz que Deus criou o mundo espiritual primeiro e depois o mundo material. A terra é o mundo material, os céus é o mundo espiritual. Há em Jó, por exemplo, uma descrição da criação que os filhos de Deus rejubilavam na alva enquanto Deus criava. E esses filhos de Deus são os anjos. Os anjos também são chamados filhos de Deus. Então, no primeiro momento, Deus criou os seres celestiais, várias categorias de anjos, serafins, querubins, animais, seres celestiais diferentes. No Apocalipse fala que Jesus virá montado num cavalo branco. Ah, mas isso não é só uma imagem? Mas se Deus criou os animais da terra, criou. Ele é o eterno, o Criador soberano. Flores, coisas diferentes lá do céu. Mas aqui em Gênesis, no capítulo 1, diz que Deus, primeiro ato dele foi dizer: haja luz. E nesse haja luz e houve luz, foi o dia primeiro. Depois vocês leem em casa,
O dia segundo, Deus foi criando os astros, separando, organizando, e o movimento da terra, do dia e da noite, foi criado no quarto dia. Até esse quarto dia, não haviam as estações. Até este quarto dia, não havia o movimento da rotação da Terra, que gera o dia e a noite. Então, este sexto dia que está dizendo aqui, ou o primeiro dia, não era de 24 horas, vamos combinar. Porque as pessoas dizem, é claro que precisa ter fé para saber que Deus criou o céu e a terra. Claro. Mas posso afirmar, é também necessário ter fé, muita fé, e acho que até mais fé, para acreditar que tudo é fruto do acaso. Porque um acaso, do nada, esbarrou uma molécula com a outra e aí deu vida. A física tem várias leis. Tem uma lei da física, chama a lei da termodinâmica, que essa lei diz que os processos da natureza, eles espontaneamente vão do nível de alta complexidade para baixa complexidade. Tudo na natureza. A vida vai para a morte. As coisas que funcionam organizadamente, elas tendem para a desorganização. O universo está em expansão. As estrelas irão apagar-se. Se você deixar essa casa aqui, sem cuidado, ela deteriora, ela desmonta, o tempo passa e ela acaba. Ficam ruínas. Em toda a criação, isso funciona assim. Então, cadê a evolução? A evolução está indo para o fim, para o caos, não tem mais evolução? Se os animais saíram da água e evoluíram nos répteis, depois os pássaros, e aí chegou nos mamíferos, e os mamíferos, os mais diferenciados, o chimpanzé e depois o homem. Cadê? Onde estão os fósseis dos seres intermediários entre uma espécie e outra? Cadê? Você tem fósseis de todas as espécies, mas não entre uma e outra. Você não tem o que estava meio mais ou menos. Ah, não, mas tem o homem de Neandertal, que é dizem que era um primata, tipo um macaco, que estava lá nessa fronteira. Tem um. Deus criou os céus e a terra. Ele é Deus. Ele é o Senhor. E quem é que criou Deus? Ele é eterno. Ele não foi criado. Ele diz de si mesmo: eu sou. Eu sou o que sou. E Deus nos criou à imagem e semelhança dele, para quê? Para dominar a terra, para representá-lo, para exercer liderança sobre a terra. O homem afastou-se de Deus, entrou o pecado no mundo, e a partir daí entrou a morte na vida humana. O homem desenvolve, reproduz, envelhece e morre.
mas nós não fomos criados para a morte. A nossa alma é eterna. E depois da nossa morte física, o nosso destino será definido. Não lá. O destino é definido aqui, de acordo com a nossa fé. Porque Deus não deixou o homem sem uma salvação a partir do pecado, a partir da queda, do afastamento. Deus, em Gênesis 2, mostra que o homem, depois do pecado, Deus confrontou o homem e ele matou um cordeiro e da pele desse cordeiro cobriu a nudez do homem e cobriu a nudez da mulher, porque o homem passou a ter consciência da sua nudez, passou a estar aberto para a malícia, para a influência do mal. E nesse ato que o ser humano desobedeceu a Deus, ele passou esse bastão de autoridade que tinha, de liderança sobre a terra, para o inimigo, a serpente, o diabo. Mas Deus nos criou com o propósito não só de dominar a terra, também de existir eternamente. O cordeiro que Deus matou e derramou o sangue daquele animal é um exemplo, era uma imagem, uma figura do Salvador que viria para derramar o seu sangue em nosso lugar, pelos nossos pecados. Jesus Cristo. E ao longo de toda a história da humanidade, os sacrifícios dos animais, os ritos, apontavam para o Salvador. Então, o propósito de Deus é que a gente exista, viva eternamente. Nós que estamos aqui e cremos, vamos envelhecer e morrer, e quando Jesus voltar, iremos ressuscitar. Mas também nós aguardamos a volta de Jesus, que tem duas expressões a volta de Jesus. A primeira é, ele virá para arrebatar a igreja, e aqueles que nele creem e estiverem vivos, subirão, serão transformados. Simultaneamente, os mortos ressuscitarão. E vai passar a situação do Apocalipse, a situação do sofrimento maior que já houve sobre a terra, e nada será igual, de tanta juízo e sofrimento. E no final virá o Senhor com a igreja, com os seus anjos, para instalar na terra o seu reino. E a terra será restaurada, como no período do Gênesis. Será restaurada e terá um novo equilíbrio, e Jesus vai reinar nesta terra, e nós teremos o corpo glorificado, semelhante ao corpo dele. Então, a intenção de Deus, o objetivo de Deus, não era apenas que o homem dominasse fisicamente a terra. O objetivo de Deus era que o homem fosse parceiro dele no reino eterno. E com o pecado, com o afastamento, isso entrou num tipo de desvio. Mas Jesus veio, o Cordeiro morreu para que esse desvio fosse corrigido e nós entrássemos de novo na sintonia com
o propósito de Deus. Então, pensa bem assim, criados à imagem e semelhança de Deus, nós temos várias características do Deus eterno. Ele é uma trindade, nós somos uma trindade. Ele é Pai, Filho e Espírito Santo, nós somos espírito, alma e corpo. Criados à imagem e semelhança de Deus, ele é um Deus autoconsciente, ele diz de si mesmo, eu sou o que sou. Então Deus sabe quem ele é. Deus não é uma forma de energia, ele é uma pessoa. Nós também somos pessoa. Nós também temos autoconsciência. Eu sou Fábio, eu estou aqui. Eu sei quem eu sou. Você tem percepção de si, de existir. Você sabe o seu nome. Você não é uma coisa, você não é uma forma de energia, você não é um acaso, você não é uma imagem, um sonho, uma ilusão. Você é, você existe, você se apalpa. Por que que você é? Porque o Eterno criou você. Então o eu sou, a identidade, saber quem nós somos, ter autoconsciência, é uma característica nossa. Outra característica de Deus é que ele é autodeterminado. Deus tem vontade. Deus tem propósito, tem desejo, tem intenção, tem planos. E nós, à semelhança dele também, não só sabemos quem somos, também temos desejos, temos vontade, temos metas, temos planos. Buscamos significado na nossa vida, buscamos um sentido para a nossa vida. Uma razão de ser, de viver. Buscamos propósitos, realizações. E quando Deus disse, crescei-vos e multiplicai-vos, desenvolver a vida, Deus estava dando para a gente uma ordem. Faz parte da nossa condição. Eu existo, eu estou aqui, eu tenho propósito e eu tenho um sentido de melhorar, um sentido de multiplicar, não só multiplicar na direção de procriação, né? Mas de fazer, de conquistar, de realizar, de desenvolver os meus talentos e o meu potencial. Isso dá motivo, dá razão, dá sentido para a nossa vida. Então, o que é mais importante na vida? Qual é a coisa mais sublime, mais elevada, mais preciosa na existência? É Deus. Ele é a causa e a finalidade. Ele é o alfa e o ômega. Ele é o princípio e o fim. Ele é a razão de tudo. E ele é a finalidade. Ele é o alvo de tudo. Então, ele é o topo da nossa escala de valores. Porém, Deus, imagina um triângulo, que no topo do triângulo está Deus, o valor supremo. Mas tudo que está dentro do triângulo é um valor na nossa vida. Então ele colocou várias dimensões de valor. Claro, num triângulo, você na base do triângulo, você tem muitos valores de menor grau de importância
E na medida que você sobe, você tem valores de maior grau de importância, mas é um número menor de valores. Então a nossa vida é assim. A sua vida é assim. Pensa nas coisas materiais que você tem lá na sua casa hoje. Você tem um monte de coisa, talheres, você tem acessórios de moda, você tem um cartãozinho, você tem joias. Estou usando só a ideia do princípio material. Então você tem dentro da sua casa coisas de muita importância, de valor material ou valor simbólico, e você tem um monte de coisa de pequena importância. Tem um chinelo velho lá que você nem usa, de repente. Tem que mandar e jogar fora, botar, dar para alguém. Um monte de coisa, às vezes, que a gente não tem tanta importância. Então, imagina que na nossa vida, tudo que está dentro do triângulo é um valor. E tudo tem importância. O que é problema na nossa vida é quando a gente inverte esses valores e põe lá no topo uma pessoa, em vez de Deus. Quando a gente põe lá no topo uma meta, um alvo, uma conquista, uma realização profissional, material. Esse é o problema. Porque alguma coisa, ou alguém, ou um sonho, ou um projeto nosso ocupou aquele lugar que caberia apenas para Deus. Esse é o problema. Agora, quando você coloca Deus no devido lugar, Senhor da sua vida, todas as outras camadas dos seus valores têm importância. Sua vida emocional, sua família, seus relacionamentos, sua vida pessoal, sua vida profissional, sua saúde, as pessoas da sua história de vida, do convívio. Tudo isso tem importância. E Deus quer abençoar você em todas essas áreas da sua vida. E Deus quer guiar você em todas essas áreas da sua vida. Então, a Bíblia ensina para a gente que aquela pessoa que teme a Deus, que anda nos caminhos de Deus, essa pessoa é reta. Por que usa essa expressão, reto? É porque a pessoa procura fazer o certo. Porque a pessoa anda na vida numa linha reta. Não fica andando, pega um atalho aqui, pega um desvio ali, vira para cá, vira para lá. O que isso representa na vida de uma pessoa? É a pessoa fazendo do seu jeito, vai buscando, vai batendo cabeça, buscando do seu jeito, não bota Deus em primeiro lugar, não põe o reino em primeiro lugar. Então ela busca, numa hora da vida dela, a vida amorosa em primeiro lugar, outra hora a vida financeira em primeiro lugar, outra hora a vida da realização profissional, outra hora a vida da distração, do lazer, do prazer. Ela bota um monte de coisa em primeiro lugar. Vai andar de maneira reta? Não. Por quê? Quando ela aponta para aquilo como primeiro lugar, ela desvia. Ela pega atalho. Depois descobre que não é nada daquilo, que aquela pessoa não era tudo isso. Aí volta. Aí fala com Deus. Aí se arrepende. Aí anda reto um pouquinho, daqui a pouquinho cai numa tentação, cai no engano da sua carne, da sua alma, um engano do inimigo, e pega outro atalho. Então, aquela pessoa que tem o temor de Deus, que olha para Ele e que diz: Senhor, eu quero aprender a te amar, eu quero te amar sobre todas as coisas.
Eu quero centralizar a minha vida em Ti, não quero ser idólatra. Eu quero centralizar a minha vida em Ti, não quero ser fanático, mas eu quero ser fiel. Então a pessoa vai ouvir Deus. A pessoa vai seguir os preceitos, os mandamentos, as ordenanças, os testemunhos. Ela vai aprender com a palavra de Deus. Não vai aprender só batendo cabeça, passando sufoco. Não, ela lê a palavra de Deus e aprende. E vê o que é ruim, o que é mal, o que não presta. Vê, descobre o que é engano. E ela vai se firmando na palavra. Então, esta pessoa é bem-aventurada. Bem-aventurado quer dizer feliz. Esta pessoa é abençoada. Por quê? Porque Deus está no epicentro da vida dela. E tudo que está dentro dos valores, do triângulo, do estilo de vida dela, está sob a proteção e sob a bênção do Senhor. Diz lá o Salmo 128, bem-aventurado é o varão, é aquele. O Salmo 1 é aqui. Ih, rapaz, bateu um tilt aqui na minha. No meu HD aqui da memória. Vamos lá, Salmo 128. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Feliz aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Pois comerás do trabalho das tuas mãos, feliz serás e te irás bem. A tua mulher será como a videira frutífera aos lados da tua casa, os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoará desde Sião, e tu verás o bem de Jerusalém em todos os dias da tua vida, e verás os filhos de teus filhos e a paz sobre Israel. Então, Deus está falando que é feliz aquele que ama Ele, é feliz aquele que teme a Ele, aquele que não só ama, teme, mas que anda nos caminhos dEle. E aí você vai ver abaixo todas essas bênçãos na área pessoal, profissional, familiar, saúde, recursos. Este é o propósito. O grande desafio é a gente andar reto. O grande desafio é a gente manter o olhar, a ênfase na primazia de Deus na nossa vida. E um outro ponto é, depois do pecado, depois da queda, o mundo saiu do epicentro, o mundo, a terra, a civilização, né? Não é a natureza. A natureza foi marcada pelo pecado. A natureza foi marcada pela morte. A natureza foi marcada pela queda. Então, a escala alimentar dos animais passou a ver um animal mata o outro para comer, o homem mata os animais também para ter a provisão da proteína. Muita gente hoje tem um propósito de se tornar vegano, vegetariano, para ter mais pureza, porque as impurezas da carne animal, e a pessoa não percebe, ela vai perdendo qualidade de vida, vai perdendo saúde. Nosso modelo de homem é Jesus, e Jesus não era vegetariano.
os judeus, profetas, homens e mulheres de Deus, todos eles carnívoros. A Bíblia aqui, matar o animal para se alimentar não é pecado. Então, qual é o final, o propósito final de Deus? O reino do Messias, o reino de Jesus instalado aqui na terra. E lá em Isaías, diz que este reino, o leão não matará mais o cordeiro. O leão vai se deitar do lado do cordeiro. Que a criança vai meter a mão, brincando, vai meter a mão na toca do basilisco, na toca da serpente. E nenhum mal será mais feito no reino, no monte do Senhor. Então, Deus vai restaurar a terra para aquela condição que tinha, e melhor ainda, e equilíbrio, os filhos de Deus, e nós reinaremos na terra com o Senhor. Seremos herdeiros dessa terra. Então, precisamos pensar, temos todos os nossos propósitos e objetivos, e realizações, e satisfação, e conquista. Deus deu para a gente este senso, crescei-vos e multiplicai-vos e dominai. Ele deu esse tipo de senso para nós. Mas o crescer, multiplicar e dominar, conquistar, realizar, sem Deus, não é nada. Longe de Deus, leva para um buraco, leva para um descaminho, para os desvios. Então, é com Ele, é na parceria com Ele que a gente vai avançando, vai pedindo, vai buscando, vai orando, vai crendo que Ele quer abençoar e também vai agindo. Veja bem, no relacionamento com Deus sempre tem a parte do milagre, da ação sobrenatural que cabe a Ele, e tem a nossa parte, a ação humana que cabe a nós. Eu não faço a minha ação humana, eu cruzo os braços e digo: Senhor, olha, eu estou com uma preguiça de estudar, mas eu quero passar no concurso. Me inscrevi, mas não estudo. Ué, como assim? Como é que você quer a bênção de Deus para te dar cola? Você entrar lá na prova e o Espírito Santo falar todas as respostas para você de forma sobrenatural? É isso que você quer? Está muito enganado, vai dar ruim, vai dar errado, você não vai passar. Não, você diz: Senhor, eu quero alcançar aquele concurso, e eu vou estudar, e eu vou me preparar, e o Senhor vai me ajudar a perseverar, vai me ajudar a insistir. Eu estou cansado, renova a minha força, e eu vou, e no dia o Senhor vai me dar calma e eu vou fazer a prova. Então, Provérbios diz assim: o cavalo se prepara para o dia da batalha, mas do Senhor vem a vitória. Você se prepara para a guerra, você se prepara para o concurso, você se prepara para aquilo que você quer conquistar. Mas a bênção, a vitória, vem de Deus. Então, é essa dinâmica que torna a gente feliz. O Salmo 128 aponta para essa felicidade completa, que começa em Deus, que aponta para Deus e se completa nele. Mas Ele nos deu todos esses anseios de viver a vida com valor, com qualidade, com relacionamentos, com realizações, com conquistas. E Ele quer a sua parceria em tudo isso. E Ele quer curar você, e Ele quer abençoar você. Ele quer lhe dar a mão e dizer: vem comigo, que eu sei como te guiar. Vem comigo, que eu quero lhe abençoar e fazer
atender todas as petições do seu coração. Eu quero abençoar a sua vida, diz o Senhor. É assim o coração dele. Deus é assim para com todos os seus filhos e filhas. Então, com certeza, vale a pena, vale muito a pena andar com ele, buscá-lo, abrir nossa mente, nosso coração, descobrir a palavra dele, meditar na palavra dele de dia e de noite, os preceitos, as leis, os mandamentos, os testemunhos, as ordenanças, seguir o que a palavra ensina. Com certeza, nós não estamos entregues ao léu da sorte, do acaso. Nós fomos criados por um Deus vivo, verdadeiro, pessoal, que nos deu consciência e livre-arbítrio. E nós escolhemos dizer para ele: Senhor, eis-nos aqui. Estamos aqui para te louvar, para te agradecer, para te adorar e para te seguir. Nós queremos andar contigo, entrar nessa sintonia com a tua vontade, com os teus propósitos e encontrar em ti o sentido da nossa vida, a razão de viver, o propósito. E é interessante porque quando Deus está nesse lugar supremo, as outras coisas da nossa escala de valores entram em sintonia com esse propósito. Tudo faz sentido, tudo está conectado e a bênção dele transborda em nós. É maravilhoso pertencer ao Senhor. Por quê? Vamos envelhecer, vamos morrer, mas ressuscitaremos. Ele vai reinar e nós reinaremos com ele também. Amém.